votação para senador e tal. Aqui vai se eleger o senador, o governador. Governador. Aqui é um lance de famílias muito tradicionais, né? E a direita tá bem. A direita faz algum tempo aqui que, na verdade, assim, por mais que tenha esse mito de que o Nordeste tem votado muito nos últimos anos no Lula e tudo, né? E tem eleito alguns governadores de esquerda. Mas, em geral, por exemplo, a Paraíba, as bancadas e tudo é a direita, né? Tem governadores que têm uma identificação com essas pautas progressistas, mas, enfim, tem políticas bem liberais também, né? Então, no caso, assim, o governador atual, que é muito bem avaliado, vai se eleger senador, veneziano senador, que, enfim, é melhor que um negacionista ou um cara de extrema-direita, mas é um cara de direita. Tem o prefeito de João Pessoa concorrendo ao vereador, tem o filho da Daniela Ribeiro, que é uma família muito tradicional aqui, que está com mais chances de se eleger, está com a máquina na mão, e o prefeito aqui fez uma gestão muito ruim e agora as coisas estão vindo à tona, então vai se eleger esse Daniel Ribeiro, e as bancadas de deputado estadual e federal é lavada para a direita, né? Com algumas exceções, alguns poucos deputados de esquerda, assim, ou do PT. Então, o quadro é meio um pouco esse aqui, assim, no geral, bem resumido. Não tem uma candidata como a Manu, assim, alguma coisa assim, em exponencial, né? E a esquerda aqui, na verdade, é um centro-esquerda, assim, então Eu também. o cenário não é muito animador, não. Gente, vamos começando então. Uma boa tarde para todo mundo que está aqui presente nessa atividade conjunta Jebsen de PEN, né? Enfim, a gente é dois grupos aí que a gente atua em colaboração. Eu quando estava na FURG era também do DPEM, né? E agora no FB tem o Jebsen, a gente tem feito algumas coisas juntos, principalmente na área e na temática da sociologia da educação, né? E essa atividade de hoje, gente, essa atividade conjunta, principalmente, daí eu tive falando com o Ricardo, é porque uma das minhas áreas de atuação é sociologia ambiental, né? E dentro desse campo de estudos está se abordando as mudanças climáticas, né? E dentro desse contexto, é uma atividade que eu já ia fazer no Jebsen, uma atividade no sentido de um pouco de transmissão de algumas ideias, e é uma atividade de alerta, né? E a gente vai ver um pouco desses conceitos, o que eles significam no campo da defesa civil. É uma atividade de alerta, é um aviso, né? Um aviso e das primeiras precauções que se tem que tomar no caso da mudança climática, e numa previsão de mudança climática extrema, como essa alteração do El Niño para o que vem se chamando de Super El Niño, né? Não existe essa categoria, nem esse conceito na climatologia de Super El Niño, mas o tal do Super, né? Apesar do El Niño já existir, mas do Super El Niño é uma categoria de alerta, de aviso, e para chamar atenção para os efeitos extremos que o El Niño pode. E ao que tudo indica, os cálculos, estatísticas, padrões e consenso na comunidade científica, vai ser um El Niño de efeitos muito extremos e severos nesse ano de 2026 até 2027. Então é um momento de alerta, e um dos protocolos de precaução é aviso às comunidades, né? As comunidades às quais a gente convive, e o grupo de pesquisa tem seguido nisso, né? Aqui, para nós, no Nordeste, é São João, então é uma data, assim, que dizer que é um fato social total, assim, né? Então é uma data tão quanto importante o Natal, outras datas, enfim, uma data onde se celebra aqui, tem as suas raízes históricas, enfim, que vem depois de um período de chuva, onde as pessoas se reúnem para celebrar a abundância, né? E a reunião das famílias, enfim, após um período de safra.
com a chuva, e isso historicamente ganha significados, né? Então, para nós aqui é um momento assim, de, parar o São João para falar de El Niño, né? Então, assim, sim, porque é um momento de alerta, porque, já passando para o sul, mas assim, é um momento de alerta, porque a previsão era para os efeitos começarem em julho, e já começaram na semana passada, de acordo com todas as autoridades climáticas no mundo, já começou semana passada, então, ou seja, os efeitos estão muito adiantados porque o planeta está muito aquecido. E já vem de uma série de efeitos, né? Então, claro que no São João não gostaria de estar falando disso, gostaria de estar festejando, celebrando, mas, enfim, é o papel da gente alertar até porque os efeitos dele começam em julho, né? Está muito em cima. E, ao mesmo tempo, para o Rio Grande do Sul, acho que tem uma memória aí das últimas enchentes e calamidades no Rio Grande do Sul a partir de 2024. Então, o que vem por aí a ver, a partir se vai ter massa de bloqueio no centro-oeste, alguma coisa, enfim, mas ao que tudo indica vão ser efeitos mais severos que 2024, até porque um El Niño assim, só de tal monta, só foi lá em 1887, né? Então, assim, porque na verdade as mudanças climáticas elas têm a ver, não é que antes não tinha El Niño e que antes não aconteciam catástrofes, aconteciam, mas num intervalo de tempo muito maior, e agora com as mudanças climáticas isso vai passar a ocorrer cada vez mais próximo em intervalos muito menores de tempo. Estamos falando de 2 anos, às vezes daqui a pouco até meses, né? Então tem uma outra forma da gente estar convivendo e se relacionando com o ambiente e o clima. É um pouco isso, e por isso que foi chamado esse encontro hoje. Daí, Ricardo, considerações iniciais, alguma ponderação, colocação? Primeiro, eu queria agradecer o material que foi produzido pelo Jepsi, que nós compartilhamos, né? Aqui, bom, você já estava falando em 2024, teve toda essa função das enchentes. Aqui no sul não foi tão grave quanto foi em outras regiões do estado, mas também foi, de todo modo, houve desalojamentos enormes, assim. A FURG, por exemplo, recebeu o pessoal que ficou desalojado. E aí esses aspectos dos desastres ambientais, enfim, das coisas, da sociologia ambiental, eu fico mais acompanhando. Eu, pelo menos, não tenho segurança, porque não é o que eu pesquiso e não tenho conhecimento de como eu posso vir a intervir, né, e também enquanto grupo, até tem o pessoal de geografia que tem maior noção, só que até o momento não houve nada. Então eu vou ficar na dependência, e a gente também das sinalizações do Sérgio, porque enquanto ele estava aqui, por exemplo, ele fez uma série de intervenções e atuou, né, em algumas frentes, quando era questão ambiental, e deu umas puteadas no pessoal da reitoria quando era necessário, e eu particularmente não tenho essa segurança. Mas eu acho que é muito importante que a gente fique acompanhando, né, como grupos irmãos, assim, mas acompanhando em especial o que o Sérgio está dando de orientações, que eu acho bem importante. Mas eu acho que é isso, Sérgio. Tá, beleza, Ricardo. Eu sou, digamos assim, é que também eu tenho um histórico antes da academia de ter atuado como agente de saúde, agente de endemias, né? Então, também acho que essas coisas influenciam muito nesse aspecto, né? E enfim, ter um pouco de atenção a isso, né? Um pouco de atenção a isso também, e está no campo da sociologia ambiental. Eu acho que, enfim, hoje a ideia aqui é traduzir um pouco do que já vem sendo lançado enquanto estudos, gente, falar dos principais efeitos previstos para o Nordeste, Paraíba, Sul e Rio Grande do Sul, e falar sobre medidas de precaução e pequenas medidas simples que já podem ser tomadas desde agora, no sentido de
contatos, alertas via WhatsApp, SMS, que já tem disponível no Sistema Nacional da Defesa Civil. E acho que o momento, enfim, é um momento de seguirmos atentos e atentas, né? E conforme isso for progredindo, for tendo novas atualizações, a gente já se organizou um pouco aqui no sentido de estar atualizado sobre documentos, alertas, a gente vai passando também para vocês enquanto a FURG não estiver se mobilizando mais efetivamente em relação a isso, né? Da mesma forma, nós aqui em relação ao FPB, né? Então, a gente também está aqui nesse momento de espera, né? Digamos assim, por isso, mas enquanto o nosso tempo de espera é um tempo de que fazer, já diria Paulo Freire, né? Então vamos lá. Gente, a proposta do encontro hoje é ele ter duração de cerca de 1 hora, que é um evento mais de alerta, enfim, a gente vai estar passando, já passamos onde tem os materiais que vocês depois podem estar lendo, onde vocês podem estar interagindo nos seus territórios, né, sobre isso. E na medida que as coisas for tendo mais informes, nossos relatórios, nossos boletins, a gente vai passando nessa rede aí, Jefferson, de PEN, né? Mas a ideia é sempre um encontro ter 1 hora mesmo, o vídeo ser uma sexta-feira e é um encontro mesmo de trocar ideia e um alerta. Um alerta. Então, a gente já vai começando. Primeira coisa, gente, eu acho que tem que ver nisso, que é importante, e acho que é importante esclarecer, porque muita gente diz, tem que tomar cuidado quando fala disso, porque pode gerar um alarmismo, um pânico, né? Acho que, pessoal, assim, é importante falar para a gente não confundir os termos e até quando a gente estiver falando e explicar para as pessoas, porque todos esses 4 termos que são essenciais em termos de defesa civil, são termos que estão interrelacionados, mas eles estão diferentes muito por conta, né, pelas variáveis da proximidade de perigo e da resposta emocional / racional em relação a isso, né? Então, assim, uma coisa é risco, outra coisa é alerta, outra coisa é precaução e outra coisa é alarmismo. E há uma confusão muito grande, confundem precaução com alarmismo, alerta com alarmismo e risco com alarmismo, né? E a gente, dentro da educação ambiental e da educação climática, digamos assim, que a gente tem, uma variável que a gente pouco trabalha e considera muitas vezes é o risco, né? Então, o risco, gente, é a probabilidade de um evento danoso acontecer, combinado com o impacto que ele pode causar. Isso é calcular os riscos, né? Então, por exemplo, na medida, a depender do local que você mora, dos recursos que você tem disponível, você está sujeito a riscos e possibilidades também, né? Então, ele representa essa dimensão técnica e estatística do perigo, digamos assim, né? Da probabilidade de você estar correndo um risco. É a mesma coisa que você ter um carro sem airbag e você dirigir ele em alta velocidade numa BR. A sua possibilidade de risco é muito maior se você dirigir numa velocidade média com airbag, por exemplo. O seu risco é muito menor nesse sentido, né? Podemos, então, no caso que no nosso contexto aqui, a gente está falando de um evento climático de altas proporções, de alta intensidade, ele causa um risco nessa relação que a gente tem com o clima, né? Por exemplo, morar próximo a uma encosta, morar próximo a um canal ou a um rio, tem um risco. E quais são esses riscos, né? Então, há risco de deslizamento, é risco de uma enchente, é risco de como essa água vai atingir, com qual força e velocidade ela virá, qual é a capacidade de resposta que a gente tem nesse lugar, por exemplo, de buscar uma rota de fuga, de conseguir, né,
lidar com isso. Ao mesmo tempo que, no caso da seca, tem a questão das queimadas e de um calor excessivo. Né? No caso, por exemplo, dos outros efeitos que são esperados e podem acontecer aqui no Nordeste. Né? Então, o risco é uma dimensão de probabilidade de um evento danoso que pode acontecer combinado com um impacto. Então, ter essa dimensão de risco é importante a partir de onde se vive, de onde se mora, de onde se trabalha e de onde a sua família e a sua comunidade vivem. Né? Uma outra categoria que é importante é o alerta, né? Que é o aviso ou sinal oficial emitido quando um perigo foi identificado e está prestes a ocorrer. Serve para que a população se prepare ou entre em ação imediata. Então, esse espaço de hoje, além da gente estar trocando uma ideia, é um alerta. Por quê? É um aviso, um sinal quando um perigo foi identificado. Então, o El Niño, considerando com a intensidade que ele vem e com a preparação para eventos climáticos que a gente tem no Brasil em relação a políticas públicas e governos, né, ele se torna um perigo. E, sobretudo, a forma como a gente passou a se relacionar com o ambiente, com a natureza. São os efeitos antropogênicos. Né? Então, esse alerta ele vem nesse sentido. O El Niño é um evento climático. Ele acontecia e vai seguir acontecendo. E a intensidade dele se dava em determinados períodos da história, né, de tanto e tanto tempo. Agora se dá num tempo muito menor. E somado a isso, tem os efeitos que a gente já causou no planeta, cumulativos. E um deles, o que preocupa e que vai, digamos, potencializar esse efeito do El Niño, desse super El Niño que está vindo, é o calor que a gente já produziu no planeta a partir da quantidade de emissão de carbono que a gente produziu. Né? E principalmente do nosso modelo de expansão social e econômica, de desenvolvimento, que é capitalismo centrado em modelos de cidade, da forma como estão instalados, a especulação imobiliária, monoculturas a partir do não debate da reforma agrária. Então, considerando todo esse cenário e muitas outras variáveis que eu poderia falar aqui, que não é o momento e nem daria tempo, o alerta é isso. Então, este é um alerta, porque o super El Niño, da forma que ele vem, na dimensão que ele vem, ele é identificado como um perigo. Outro entendimento é precaução. E a precaução é o quê? É uma ação antecipada e cautelosa, preventiva, tomada com base na dúvida ou na possibilidade de risco. Então, precaução é uma medida que tu toma à medida que há uma possibilidade de risco. Que é, por exemplo, evitar de sair de casa em chuvas muito torrenciais para prevenir acidente. Então, é um princípio de prudência que busca evitar danos. Tá? Antes que o alerta seja dado. Né? Então, assim, é ter esse princípio da precaução e da prevenção. Só que a gente tem modelos e formas de decisão política baseada em modelos de análise de política pública que eram muito reativos, pouco preventivo e, sobretudo, entra naquele modelo do garbage can, que é o modelo lata de lixo. Você toma as decisões conforme a conveniência, o momento, a hora, muito assim a partir de uma conveniência de curtíssimo prazo. Né? Então, a precaução ela é importante porque essa ação antecipada, e a gente vai falar de algumas medidas de precaução aqui hoje, nesse sentido de esclarecer, e precaução não é alarmismo. Precaução é atuar de forma preventiva. Ah, mas eu tomei todo aquele cuidado e não aconteceu nada. Bom, que bom, você está preparado para quando acontecer. E considerando o mundo que a gente vive, as possibilidades e o risco de acontecerem eventos climáticos que vão causar sérios danos são cada vez maiores. Então, no limite, me preparei, não aconteceu nada. Que bom! Porque quando acontecer, você vai estar preparado. Essa é a lógica, é a pedagogia da coisa, digamos assim. E o alarmismo é uma exageração ou um pânico injustificado. Ocorre quando um risco é superestimado, gerando medo, pânico
e uma ação desproporcional propagando pânico sem base técnica, né? Então, por isso que se fala muito possivelmente dos efeitos que esse super El Niño vai trazer, mas todos os modelos matemáticos e até então os modelos de projeção e de projeção climática estão trazendo efeitos severos se essa massa de ar e os deslocamentos de ventos alísios, enfim, outras convergências climáticas vierem a se confirmar. Tá? Enquanto o risco é um dado estatístico e a preocupação é uma atitude preventiva, e o alerta funciona como um gatilho de ação. O alarmismo, por outro lado, é uma distorção que prejudica a tomada de decisão racional. E o alarmismo está muito vinculado, principalmente, a uma ausência de argumentos e a falácias, né? Ou a elementos de desinformação e fake news, né? Então tem que tomar cuidado, porque os alarmismos estão muito vinculados a redes de desinformação e fake news. E quem geralmente usa desse expediente são grupos vinculados à extrema-direita, né, para causar pânico, mobilização em torno das suas pautas e, principalmente, o clássico que é criar problemas para apresentar soluções que sejam convenientes aos seus interesses, na verdade, né? Então, é importante, gente, diferenciar essas 4 dimensões aqui, esses 4 conceitos, né, dentro do campo da defesa civil e dentro dessa leitura de riscos, perigos, desastres, catástrofes ou em momentos de não acontecimento disso, né? Pode entrar. Pode entrar. Desculpa, gente, eu tive que pausar aqui rapidinho. Então, continuando, pessoal. Pode entrar, mano. O El Niño é um fenômeno climático associado ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. Isso é importante mencionar, né, gente? Quando a gente fala assim, o que é o El Niño, a Laninha, né? Afinal, o que é isso, né? Acho que é importante esclarecer por que isso se torna um super El Niño, né? Então, assim, o El Niño é um fenômeno climático associado ao aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial, né? Então, esse superaquecimento, ele gera um enfraquecimento de ventos que levariam, onde essa chuva, por exemplo, que chega ao sul para o El Niño a partir da evaporação das águas do oceano, passaria. Então, tem uma diminuição desses ventos que levariam essa chuva, ou ao mesmo tempo essas massas de ar quente que estacionam sobre o norte e o nordeste do país e levariam elas. Só que tem, com esse superaquecimento, um enfraquecimento desses ventos e uma alteração no que se chama aqui, né, de célula de Walker, né, que é um conjunto de eventos climáticos que, no caso, não levaria ao aquecimento do oceano, explicando isso da forma mais simples possível. Depois, quem tiver curiosidade, quiser ler, eu vou passar essa apresentação, pode clicar no link ali. E também tem um texto que eu publiquei na semana passada, mas que vai sair essa semana em outros veículos, que vocês podem estar vendo mais a fundo o que é no campo dos estudos de climatologia na célula Walker. Tá? No Brasil, o El Niño ele costuma provocar, ao longo do tempo, desde quando ele ocorre, o aumento das chuvas e do risco de enchentes na região sul, enquanto favorece secas no norte e no nordeste. Então, quando esse aquecimento do oceano ultrapassa 2 graus centígrados na média histórica do oceano, o fenômeno passou a se denominar super El Niño. E já está se prevendo um aquecimento que pode chegar a 3,5 graus. Então, isso é um aquecimento muito grande e que nós vamos ver agora no próximo slide um pouco isso, como isso se traduz em cores, né, um pouco na força desse fenômeno.
Ou seja, é uma versão muito mais intensa e rara do evento, capaz de amplificar significativamente os efeitos sociais, econômicos e ambientais que essa mudança climática pode causar. Então, não existe super El Niño enquanto conceito científico, mas foi criado enquanto categoria para chamar a atenção, para alertar, desde já, né, que vai ser um El Niño muito alterado e que, se confirmar todas as previsões que estão se confirmando, gente, tá? Inclusive, eu recomendo vocês seguirem o canal no YouTube da Metsul, seguir e ativar todos os sininhos ali, que eles são uma turma muito boa de previsão de tempo. Todo dia eles têm relatórios. Então, como medida de precaução, já é uma medida aí seguir o canal da Metsul no YouTube, para quem está no sul. E tem o Clima Tempo para quem está aqui no Nordeste, né? Tá? E o Laninha, pessoal, quando falam, que também a gente já teve, é quando as águas na região equatorial do Oceano Pacífico esfriam, ou mais abaixo da média histórica. Ou seja, na Laninha, a gente tem muita chuva aqui no norte e no nordeste, e tem secas no sul, como já algumas a gente foram enfrentadas no sul, né? Momentos de estiagem, racionamento da água, seca em algumas regiões, principalmente em regiões de lavoura. Aqui, gente, só para ter uma ideia, aqui onde está essa circular aqui, essa mãozinha, como vocês podem ver, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico na região da América Central, muito próximo ali ao Panamá. E essa formação aqui de uma massa de calor, digamos assim, já vem sendo observada desde o final do ano passado. E até então não se tinha visto uma massa de calor dessa forma, nessa formação, nessa região do Oceano Pacífico e na América Central, que já estava ocasionando mudança principalmente de fauna marinha, né? De fauna marinha, por exemplo. Então já estava ocasionando uma formação muito grande. E esse aquecimento aqui, dada a direção dos ventos, por exemplo, ele causa evaporação. E aqui, se vocês forem ver, mais na região do sul, essa massa branca aqui, por exemplo, está relacionada ao deslocamento de água, de vapor d'água para essa região sul aqui do país. E região sul, gente, não é só Rio Grande do Sul, tá? É Santa Catarina, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, esse El Niño que vem aí, que é o Super El Niño, já passa a pegar o sul do Mato Grosso do Sul. E tem outra questão que é o seguinte, já para dizer, diante de todas as previsões, cálculos e formas de projeção dessa massa aqui se deslocando, estão dando a entender que o norte do Paraná, dessa vez, vai ser a região mais atingida por essa massa. Não que no Rio Grande do Sul não vai ter um alto índice pluviométrico e nem em Santa Catarina, vai ter. Mas o norte do Paraná, ao que tudo indica, há uma tendência grande dele ser a região mais atingida dessa vez por chuvas, vendavais, granizo, né? Porque não é só uma grande quantidade de água, gente, é também associado a vendaval e granizo, tá? Vendaval e granizo. Outra imagem aqui, como vocês podem ver, aqui, por exemplo, onde está esses numerozinhos, 119, 108, 111, 113, são os ventos que vão passar pelo Rio Grande do Sul aqui, associado aos índices pluviométricos, tá?
E aqui, mais como dá para ver ao norte, no Paraná, está se prevendo 123 quilômetros de vento. A partir disso, são tudo projeções, né, gente? Existe uma possibilidade pequena de que esses eventos climáticos não ocorram, mas é uma possibilidade pequena. Hoje a gente já está falando de mais de 80% de que isso vai ocorrer, tá? Isso é. Acordos. Oi, diga, Ricardo. A previsão de que isso aconteça, a gente vai conversar tipo, a partir de outubro, novembro, é isso? Eu vou passar agora os períodos, Ricardo. Tá. Sim, vou passar direitinho os períodos aqui. Mas só para entender, gente. Daí, se vocês forem procurar, esse slide eu vou compartilhar com todo mundo, tá, gente? Então, assim, quando vocês forem aqui ver fonte, tá a fonte. Daí vocês têm a oportunidade de acessar a fonte que eu acessei para formular essa apresentação hoje. Além daquele documento que o Jetson tem no Linktree, tá? Então, por exemplo, aqui vocês vão poder clicar e ter acesso a esse YouTube, ver essa imagem em movimento e o climatologista explicando esse fenômeno muito melhor do que eu, né? Enfim, só estou trazendo aqui para ter uma dimensão, tá, gente? Então, dos possíveis efeitos disso e do que é esse El Niño e dessa forma super El Niño, né, gente? Os possíveis efeitos disso no Nordeste e na Paraíba, né? Que enfim, são as pessoas do grupo aqui que hoje estão reunidas, né? Então ela vai afetar o Nordeste e a Paraíba, principalmente com redução de chuva, calor extremo e aumento da seca. Na Paraíba, as regiões que vão ser mais atingidas, provavelmente, e eu sempre falo isso, gente, provavelmente, enfim, porque o que está sendo falado aqui é de um alerta e de uma possibilidade de perigo iminente. Existe uma possibilidade, mesmo que pequena, que isso não ocorra, então por isso que eu sempre vou estar falando nesses termos, né? Na Paraíba, as áreas mais vulneráveis são o Sertão, Cariri e o Caramataú, né? Onde a escassez da água pode impactar muito o abastecimento das pessoas e a agricultura, tá? E aí, em termos, falando não em termos tão genéricos, né? É calor intenso, assim, qual é o principal efeito? Seca, escassez hídrica e um calor intenso. Daí nós estamos falando de um calor de 3 graus acima da média. Parece pouco, a gente pode dizer que é acostumado, ou que já tem uma resiliência a isso, mas isso causa uma mudança tremenda, principalmente na forma como os organismos vivos suportam esse calor, na evaporação de água, né? E os efeitos que isso pode causar. Tá? Então, assim, é muito calor, né? Então, envolve toda uma questão de hidratação, bem-estar, ventilação, né? No litoral paraibano, os efeitos tendem a ser menos severos, mas o calor vai ficar mais intenso. E as chuvas podem acontecer de forma irregular, né? Então, assim, outro ponto de precaução aqui, para nós, é o risco de queimadas, tá? Principalmente envolvendo áreas do sertão e principalmente áreas de lavoura de cana. Tá? Fogo que se alastra a partir da lavoura de cana. E isso vai prejudicar também, depois a gente vai falar de precaução e alimentos enfim, dos custos até pro próprio açúcar e combustíveis à base de etanol, né? Então a vegetação mais seca e as temperaturas elevadas vai crescer e muita possibilidade de incêndio em áreas rurais, né? Então tem esse risco, principalmente para quem mora próximo a lavouras, a regiões de mata que vão ficar ressecadas, né? Principalmente ali no Cariri. Então tem esse risco bem razoável. E as Nações Unidas apontam que a chance maior desse fenômeno ocorrer vai ser entre junho e agosto, com uma persistência até novembro, de forma mais intensa, tá? Não que ele não vá continuar ocorrendo de novembro a janeiro. Ainda, gente, vamos dizer assim, dizendo, isso são possibilidades. Agora, sim, quando que vai se ter digamos assim, dados mais apurados e uma previsão mais apurada disso, estamos falando ali para setembro, né? Então, por isso que o monitoramento tem que ser feito mensalmente.
mensalmente para, enfim, ver os efeitos do clima, os efeitos que isso pode causar. Tá? Então, estou falando aqui de Nordeste. Então, se alguém aqui quer saber como isso vai ser no Nordeste, na Paraíba, um pouco tá aqui o quadro, tá? Isso mês a mês, semana a semana vai sendo divulgado. Mas o período aí é entre junho e agosto, com persistência até novembro, tá? Então nós já estamos sentindo alguns efeitos nesse período de Super El Niño já, tá? Aqui no Nordeste. No Sul, o estabelecimento do Super El Niño, ele traz como principais consequências, claro, ao Rio Grande do Sul, né? Ao Rio Grande do Sul um alto risco de chuvas extremas, então já tem uma previsão aí, tá? A curto prazo de uma alta precipitação de chuva já é considerado um efeito do El Niño, porque não é um efeito esperado para essa fase do inverno. Então, isso aponta uma tendência de, digamos assim, de ter um inverno menos intenso. Não que não vá ser frio, ele só vai ser menos intenso do que se esperaria que ele fosse. E de ter mais chuvas nesse período do que era esperado, tá? Estamos falando algo em torno aí de uma média mensal de 100 milímetros, talvez. Eu vi ali no chat a mensagem, eu vou passar esses canais, inclusive eu já estou indicando eles aqui na apresentação, e os links estão aqui na apresentação, tá? E no Jepsen tem um Linktree, que tem lá um PDF com todos os canais indicando onde se orientar, né? Mas o canal para vocês aí no Sul é a MEC Sul, tá? O MEC Sul tá bem, muito atualizado e tem uma equipe muito boa, até onde eu sei, né? Então, assim, tem um alto risco de chuvas extremas temporais no segundo semestre, impulsionado pelo aquecimento anômalo das águas do Pacífico. Embora as agências nacionais como o IMET e os institutos globais confirmem a atividade do fenômeno, ressaltando que a intensidade nem sempre é uma sentença de desastre, tá, gente? A intensidade de um fenômeno climático não necessariamente quer dizer que vai ocorrer um desastre, porque aí tem variáveis como as condições do solo, ou seja, de drenagem, que depende de políticas públicas de prevenção, precaução e defesa civil. Aí até inclusive o Eduardo Leite lançou um programa que é o Prepara RS, né? Tem, enfim, muito mais cara de propaganda política que outra coisa, talvez, mas ele lançou esse tal de Prepara RS, que diz que está tomando as medidas, mas também depende, gente, de não ocorrer bloqueios atmosféricos como aconteceu em 2024. Foi um El Niño de alta intensidade em 2024, mas teve um problema que teve um bloqueio atmosférico na região centro-oeste do Brasil, que não deixava a chuva sair dessa região sul, né? Então, o que quer dizer que a intensidade nem sempre é sentença de desastre? O alerta de um Super El Niño está sendo dado, mas não é sentença de desastre, porque depende de políticas públicas, da ação do Estado, e depende também de outros fenômenos associados, que é a possibilidade de ocorrer um bloqueio atmosférico. Então não quer dizer que vai ser um Super El Niño, que as mesmas desastres e catástrofes que aconteceram no Rio Grande do Sul vão acontecer. E também a mesma coisa no Nordeste. Isso depende principalmente de políticas públicas e de não ocorrer outros eventos associados como bloqueios atmosféricos. Ricardo, o pico do fenômeno é entre agosto e novembro, tá? Considerando o pico do fenômeno como maior risco de cheia de rios, inundações severas e deslizamentos de terra na serra e nas encostas, né? Tanto que os 25 municípios prioritários de alerta nesse momento são ali os que sofreram as grandes enchentes na vez passada, que envolve ali, inclusive, a maioria dos municípios da região metropolitana. Então, há modelos climáticos, matemáticos, projetando chances elevadas do fenômeno atingir intensidade muito forte entre novembro a janeiro de 2027, Ricardo, com extensão até fevereiro. Aí a tendência possível é que
ele vá amainando e diminuindo sua intensidade até julho do ano que vem. Ou seja, a tendência é se conviver com o El Niño e os efeitos disso, do que se chama de Super El Niño, até metade do ano que vem. Tá? Então, é um pouco isso. Então, os momentos de pico, eles vão ser um pouco diferentes na relação norte, nordeste e sul, né? E especialmente no Rio Grande do Sul. Tá bom? Então, assim, um pouco esse é o quadro. Isso é um aviso, né? Então, o El Niño, esse de 2026, gente, ele não deve ser tratado como um evento cíclico estatisticamente, tá? Mas ele é uma alteração climática severa, gerada principalmente, e aí isso tem que ser dito da melhor forma, de uma forma muito clara, é muito por conta catalisada pelo aquecimento global antropogênico, ou seja, o aquecimento global causado pela gente, nós, seres humanos, no nosso modelo de desenvolvimento econômico e social, né? Então, essa atual rampa de aquecimento, de formação desse Super El Niño, indica alterações térmicas que vão chegar de 2,5 a 4, por isso que está se dizendo que é um Super El Niño. Não é abaixo de 2 graus que seria um El Niño. É acima de 2 graus, chegando a 4. E 4, assim, é uma massa de calor imensa, gente. É uma massa brutal de calor que vem se aproximando, e isso, né, tem a ver com a evaporação da água. Então, enquanto o Instituto Internacional, né, digamos assim, que faz as projeções climáticas, projeta um aumento global de 2,8 graus, a inércia térmica e a menor capacidade térmica continental resultam em um aquecimento real no Brasil previsto de 3,5 a 4. Se todos os eventos climáticos e acontecimentos, digamos, se confirmarem, a gente pode chegar a um aquecimento de 3,5 a 4 graus. Isso é muito calor, gente, né? Então assim, por que ele também se torna mais preocupante? Porque ele podia ser só o El Niño, digamos assim, alterado e numa grande intensidade, mas não, ele já vai acontecer num planeta mais quente, aumentando a frequência e a intensidade das enchentes, secas, incêndios florestais, crises hídricas, perdas agrícolas e problemas de saúde pública, né, gente? Em todos os seus efeitos. E no caso brasileiro ainda, a gente tem que considerar, gente, que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, uma das mais desiguais do mundo, né? Então a gente tem uma questão aqui que são os refugiados climáticos, a justiça ambiental e o racismo ambiental, que são os outros elementos que, a partir da nossa sociabilidade, também a partir dessas mudanças climáticas eles acontecem, né? Que são danos ecológicos, no caso, afetando geralmente populações a partir da sua condição de classe, raça e território, né? Então, quando um El Niño, por exemplo, um Super El Niño provoca enchentes no sul, secas na Amazônia ou crises hídricas no semiárido, ele vai expor as consequências de décadas de urbanização desigual, concentração fundiária, desmatamento e ausência de planejamento territorial e exclusão social de povos originários, comunidades quilombolas, ribeirinhas, pescadores, né, geraizeiros, e de uma série de povos e comunidades, seja no Rio Grande do Sul e na Paraíba, né? E aí, gente, dentro do que a gente vem se propondo, o tempo que já está passando, né, sobre o que podemos fazer. Então, se preparar para um possível Super El Niño não é alarmismo, né? Não é alarmismo, muito pelo contrário. O alerta para 2026 e parte de 2027 deve ser compreendido como uma oportunidade de antecipação e planejamento, né? Acho que é a primeira coisa. A crise climática ela não vai ser enfrentada apenas por tecnologias e obras de infraestrutura, ainda mais na velocidade que elas vêm ocorrendo,
e da forma como elas estão entrando na agenda dos governos, de forma muito lenta e muito subestimada. Então, diante disso, sobretudo, a gente vai ter que lidar com o que a gente chama de tecnologias leves, ou seja, solidariedade e construção de laços comunitários robustos, né? Ao contrário de medidas individualistas e até alarmistas, né? Então, preparação da população exige acompanhar informações de fontes públicas com base científica, conhecer os riscos específicos da região onde se vive e elaborar, sim, gente. Claro que cada família tem uma dinâmica e uma dificuldade em se abordar esses temas, né? Mas elaborar planos familiares de emergência. Nos municípios sujeitos a enchentes e deslizamentos, é fundamental evitar ocupação de áreas de risco e cobrar dos governos investimentos em drenagem, saneamento e prevenção. Claro, não está excluído isso, mas pelo contrário, está junto, está unido. Ter um plano familiar de emergência não é desconsiderar e deixar de cobrar, digamos assim, os governos por investimento em drenagem, saneamento e prevenção, principalmente no local onde se vive, né, gente? Então, as várias experiências internacionais sobre desastres, catástrofes envolvendo crises climáticas, né, a gente mostra que as comunidades organizadas respondem melhor às crises do que indivíduos isolados. Então, associação de bairro, cooperativa, organização comunitária, universidade, sindicatos e movimentos sociais, eles podem sim disseminar um papel importante, ter um papel importante na disseminação de informações e na construção dessas redes de solidariedade, principalmente redes de pressão por políticas públicas adequadas, tá? Então, assim, o que podemos fazer? Desde já é possível ir fazendo algumas coisas, né? Se, por exemplo, gente, tem uma dificuldade maior ou o tempo é muito escasso, pode desejar ter o seu plano de contingência individual e familiar, já é uma grande coisa. Quiçá com os seus colegas na sua turma, no seu curso, a partir do diretório acadêmico, né? Já é uma grande coisa. A gente não pode subestimar também o que a gente consegue fazer, né? Muitas vezes o bom é o que é feito, gente, mesmo que seja pouco, menos é mais às vezes, né? É melhor que nada. E os planos, gente, de contingência individual e coletivo, né? Então, por exemplo, aqui, gente, pensando um plano de contingência e de precaução individual e coletivo, tem que pensar, gente, da seguinte forma: os períodos de pico previsto para um super El Niño, para um evento climático em condições intensas ou extremadas, prevê é ter uma média do quanto se consome de alimentos num período de um mês e calcular por esse período de pico. E aí armazenar alimentos, gente, não é se desesperar, não vai ser um apocalipse zumbi, nada disso, que tenha que encher uma peça de alimento, de coisa e fazer um bunker assim para a vida inteira, porque a gente vai conviver com os eventos climáticos, mas o que vai acontecer, gente, é que devido a esses eventos atingindo as lavouras e o sistema produtivo, vai acontecer, não estou falando nem de uma escassez, não é que vai acontecer uma escassez, vai acontecer uma suba dos alimentos, talvez muito grande nesse período, devido principalmente a safras serem muito atingidas, seja na região centro-oeste e algumas regiões do nordeste na produção de frutas, tá? Seja na região sul com a produção de leite e grãos, tá, gente? E seja também pela, digamos, diminuição de disponibilidade de água. Então, estamos falando de um armazenamento responsável de alimentos, ou seja, você tem um estoque ao qual você vai repondo na medida que consome. E você aumenta um pouco esse estoque na medida que sentir que os preços estão subindo. O que a gente está falando é de inflação dos alimentos, tá? Então, por exemplo, água,
água é um alimento mineral, tá? Só para dizer, né? Então, assim, café, arroz, feijão, açúcar, trigo, óleos, enlatados, e aqui estamos falando, gente, não de ultraprocessados, estamos falando de sardinha, seleta, né? Seleta, e alguns indicam, em casos de uma ausência de grandes fontes energéticas, principalmente em calor, se fala em feijão enlatado, né? Enfim, mas daí cada um veja lá os ingredientes para ver se não tem muitos conservantes e coisas, né? Tá? Porque vai ter também a carne é um alimento que vai continuar caro se não subir mais, né? E ovos também, porque o calor, seja o calor ou a chuva, vai atingir a produção de ovos e leite, né, gente? E frutas. E tem vários sites indicando como se armazena alimentos, gente. Pode ser em PETs, baldes plásticos alimentícios, se vocês forem ver no Mercado Livre, tem isso. Porque, por exemplo, armazenar, gente, açúcar, feijão, arroz e café só no saco, eles podem vir estragar por causa da umidade, né? Da umidade, então, por isso que se indica se armazenar em PET e balde plástico alimentício. Ele tem um nome, tá? Não é qualquer balde plástico, é balde plástico alimentício. Sem umidade, e indica-se o uso de conservantes naturais, como louro, alho, sal, pimenta. Então, se tu tem uma pequena despensa, botar louro, alho, sal e pimenta. E aqui, gente, eu vou dizer o seguinte, essas recomendações do plano de contingência individual e coletivo não é só para o sul, tá? É para o Nordeste também. Porque aqui a gente vai ter um calor extremo, vamos ter escassez hídrica, tá? Mas a gente vai sofrer e muito com o aumento dos alimentos aqui também. Tá? Esse é um dos efeitos também, tá? Não é só climático em si, né? Outro efeito é o da energia, gente. Então, assim, o aumento dos combustíveis derivados da cana-de-açúcar e da energia elétrica, tá? Devido às secas, principalmente no norte e no nordeste, e pode ter um colapso devido às enchentes aí na região sul em alguma hidrelétrica, e isso quer dizer que vai ter uma redução de água potável disponível e as termoelétricas vão ser ligadas. Uma redução de água seja para as hidrelétricas e também água potável, por isso que também armazenar água, né, gente? Aí tem que fazer o cálculo do que se consome por dia em média, por mês, e o período que vai querer ter estocado isso, né, gente? Então, é uma questão de cálculos. Outra questão, ter power bank, placa de energia solar, nem que sejam plaquinhas menores, só para carregar o celular, pilha, rádio com autonomia de energia, lanterna e velas, gente. Porque pode ter, nesse momento, blackouts e apagões ou falta de energia, tá? E num momento de falta de energia, não é ter uma plaquinha de energia solar para carregar o celular para ficar fazendo scrolling infinito, não é isso, né? É para ter acesso às informações no momento de catástrofe, de desastre, tá conectado, tá informado, e cada informação que chega é super importante, tá? Então é nesse sentido, e por isso de um rádio com autonomia de energia, tá? Ar-condicionado e umidificadores. Se for necessário, gente, o momento de comprar ar-condicionado, quem pode, quem precisa, é agora, porque isso vai subir muito também por causa do calor, tá? De preferência da linha inverter, tá? Por mais que pareça paradoxal, porque gasta luz e tudo, e a luz vai estar cara, mas enfim, gente, vai ser um calorão, e às vezes ter ventilador só não vai adiantar, porque é calor, é só vento quente circulando, né? Então, ter umidificadores ou bacias de água espalhados pela casa também é importante, principalmente aqui no norte e nordeste, que o ar vai estar seco, tá? No sul já principalmente na região do extremo sul, já é úmido por si só, né? Então talvez até em alguns casos anti-umidificadores, tá? Outra coisa, principalmente em casos de queimadas, gente, próximo à residência que a gente vive aqui no norte e nordeste, e no sul, em caso de enchentes, é ter mapeado rota de fuga, tá? Então, assim, ter mapeado e anotado possíveis rotas, ainda mais se mora em área de risco, tá bom? Ter em mente e combinado um local para ficar temporariamente, tá bom? Ter isso em mente, vai ser familiar, vai ser na casa do namorado, da namorada, da avó, do tio, da tia, de amigos, amigas,
tem que ter esse plano em mente para não ser pego de surpresa. E pets, sempre, gente, nunca abandone o seu pet, tá? Quem optou em ter pet, nunca abandone o seu pet. Mas se não conseguir levar o pet, gente, de forma alguma não conseguir, a melhor forma é deixar o pet solto, para que ele tenha a chance de se salvar. Tá? É deixar o pet solto. Em último caso. Porque todas as experiências, principalmente no Rio Grande do Sul, de quem deixou o pet preso, principalmente quem tinha de casa de 2 pisos, 3 pisos, mesmo eles não sendo atingidos pela enchente, muitos adoeceram ou vieram a óbito. Né? Então, por isso que a recomendação é soltá-los. Porque vai ser um grande período, muitas vezes a pessoa sai de casa, deixa o pet preso lá, e vai ser um grande período talvez acabando o alimento, acabando a água, enfim, né? E os documentos, gente, guardado em local seguro, alto, né, enfim, em algum lugar e devidamente protegidos com plástico, com protetor, enfim, né? A prova d'água ou aqui a prova de calor, né? Então, os documentos é importante, que é uma coisa que muitas vezes o pessoal negligencia e depois, em meio a um desastre, uma catástrofe, gente, ter o documento para poder se identificar e acessar algum recurso, algum meio, algum abrigo é super importante, né? Então, assim, e principalmente, gente, conversar com familiares, amigos, vizinhos, se organizar para que tenha uma rede de solidariedade e apoio mútuo mínima, se possível, né? Se possível, tá? Isso é outra medida indicada. Outra coisa, gente, outra medida de precaução. No Rio Grande do Sul, em situação de emergência, ligar 199 ou 193, tá, para o Corpo de Bombeiros. Para emergências, tem a Defesa Civil de cada município. Algumas são muito desaparelhadas, tá? Tem que levar em consideração isso. Para ter uma prevenção e receber alertas climáticos, tem esse é nacional, né? Enviar SMS para 40199 ou cadastrar o número no WhatsApp do 61 2034 4611, que é da Defesa Civil Nacional, que eles vão enviar uma mensagem, vão pedir para você enviar o CEP, e a partir do cadastramento do teu CEP, na medida que tiver tendo os alertas climáticos, eles vão enviar, né? Eles vão enviar para vocês. Então isso já pode fazer agora, hoje, se quiser, né? Então, os principais canais de contato e monitoramento da defesa no Rio Grande do Sul incluem o 93 ou 199, o site oficial da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que melhorou muito, gente, digamos, de passagem, está bem organizado, tem muitos alertas e muitas orientações ali, e as redes sociais no Instagram da Defesa Civil, né, que é o mais usado, né. Eu acho que nem os cringe estão usando mais muito Facebook, né? Mas fica a dica. Precaução e socorro na Paraíba, gente, tem os canais de alerta no celular, então os mesmos, que é um programa de alerta da Defesa Civil Nacional, SMS e WhatsApp, tá? Em caso de desastre relacionado a fenômenos climáticos na Paraíba, como chuva, inundação, seca severa, a indicação é contatar imediatamente a Defesa Civil pelo 199, Corpo de Bombeiros e apoio médico e resgate no SAMU, da mesma forma no Sul, né, gente? Então, assim, e na região metropolitana de Pessoa tem um WhatsApp disponível e tem um e-mail, né? Diria, assim, que a Defesa Civil aqui aqui em João Pessoa, na Paraíba, é um pouco precarizada, eu poderia dizer assim, né? Então também levem isso em consideração. E aqui, gente, fazendo propaganda, então lá no Linktree do Jepsen, nesse link aqui, tem um material que a gente vem selecionando e indicando sobre essa questão do Super El Niño, tá? E que a gente vai ir atualizando na medida que tiver mais materiais, tá bom? Sigam no YouTube, no Instagram, Metsul, Clima Tempo,
né? E tem o canal no Instagram, principalmente para quem mora no sul, do Peter Scheuer, né? Que é um meteorologista, inclusive foi o primeiro meteorologista no Brasil que fez essa divulgação em mídias digitais de que estaria vindo um super El Niño, né? A possibilidade desse super El Niño no Brasil e dessa massa de energia toda que vocês veem aqui, ó, chegando no Brasil, né? E o que ele vai ocasionar. Gente, assim, de forma muito, conforme prometido, uma sexta-feira, não querendo, né, atrapalhar tanto o sextou de alguém, mas essa seria digamos, o alerta um pouco do que a gente vem sistematizando, estudando, principalmente eu e o Maxwell, que não está aqui porque está trabalhando, né, sobre o tema e sobre o que a gente entende de alerta que deve estar passando para a nossa comunidade acadêmica, para os nossos parceiros, enfim, e a gente poder estar conversando, tá bom?